que os esposos devem proporcionar um para o outro, enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão, respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração e geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado e, para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos, e aqueles que se casam decidiram aceitar este estado honroso. Vamos fazer uma oração? Nosso Pai Deus, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se tu não os tomares completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes, se tu não os acompanhares com a tua bênção. Suplicamos-te, pois, que assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também nós possamos desfrutar do gozo da tua divina presença agora durante esta cerimônia. Amém. Podemos assentar, aqueles que podem. A palavra de Deus, ela traz as seguintes instruções para nós, dizendo o seguinte: vocês que vieram a mim, ministros de Cristo, para serem unidos diante de Deus e pelos santos laços do matrimônio, isto representa um passo sério e solene, onde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar a circunstância que lhe se apresentarem, sejam elas de riqueza ou de pobreza, de alegria, tristeza, de saúde ou enfermidade, e compartilharem tudo que a vida dá e tudo que ela tira, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposo e esposa, conforme o que for ordenado por Deus, até que a morte os separe. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e também a mulher respeite o seu marido. Igualmente, vós, marido, vivei com ela, ou coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. As mulheres, a Bíblia diz: vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas a seus próprios maridos. Amém? É interessante que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 25, ele faz uma ilustração e ele fala do homem que construiu a sua casa, dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. E é interessante que quando Jesus ele conta esse fato, essa história, ele diz que tanto uma casa contra a outra vieram a chuva, vieram as tempestades, vieram as enxurradas, mas aquele que construiu a casa sobre a areia, a casa não resistiu, ela veio a cair. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ela permaneceu em pé. E eu quero dizer para vocês que a rocha que mantém uma casa em pé, independente das circunstâncias, essa rocha chama-se amor. E é esse amor que está unindo vocês aqui nesta noite. Ok? Nós estaremos nesse momento perguntando a Augusto: Augusto, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Yara como sua legítima esposa para viver com ela, conforme que for ordenado por Deus, na santa instituição do casamento, prometendo amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Meio caminho andado, irmãos. Yara, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Augusto como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme que for ordenado por Deus, na santa instituição do casamento, prometendo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade e manter-se fiel enquanto os dois viverem? Sim. Maravilha. Então, nesse momento, nós estaremos recebendo as alianças. Essa foi?